Olá, turma! Hoje nós vamos fazer mais um exercício sobre dimensionamento de barras tracionadas. Esse terceiro exercício então diz que duas chapas de 28 mm por 20 mm são emendadas por transpasse com parafuso de espessura de 20 mm, sendo os furos realizados por punção. Calcular o esforço resistente de projeto das chapas, admitindo-as submetidas à tração axial. Considerar que o aço utilizado é de MR 250. Bom, então a gente tem aqui a figura das vistas da chapa. A gente pode ver nessa figura de cima uma vista lateral, do qual a gente consegue ver a largura da chapa B de 280 milímetros. E aqui está indicado a espessura da chapa T de 20 milímetros. E também o distanciamento tanto horizontal quanto vertical entre os parafusos que foram colocados nas peças. Essa figura de baixo, onde está indicado a força N de tração, ela representa uma vista superior, do qual você consegue ver a espessura das duas chapas e também os parafusos. Bom, a primeira coisa a se fazer no exercício é a gente determinar o diâmetro do furo. Então, como eu já disse no exercício anterior, o diâmetro do furo, ele é o diâmetro do parafuso mais um acréscimo de 3,5 milímetros. Então, como aqui está dito que o diâmetro é de 20 milímetros, então o diâmetro do furo fica 20 milímetros do parafuso mais 3,5 milímetros. Então, esse diâmetro dá 23,5 milímetros. Logo, como a gente calcula tudo em centímetros, o diâmetro do furo vai valer 2,35 centímetros. O segundo passo é o cálculo das áreas, tanto da seção bruta quanto da seção líquida. Mas por que a gente precisa calcular essas áreas? Porque para calcular o esforço resistente de projeto, que é o que o exercício pede, a gente precisa determinar dois valores de esforço resistente. Um é pela a ruptura da seção com furos, que utiliza a área líquida, e o outro é o escoamento da seção bruta, que utiliza a área bruta da chapa. E o esforço resistente, ele vai ser o menor valor entre esses dois valores que eu calculei, de ruptura da seção com furos e escoamento da seção bruta. Por isso, a gente precisa calcular essas duas áreas. Então, o cálculo da área da seção bruta, a gente chama de AG, né? A área bruta. Ela é calculada pela largura da chapa B vezes a espessura do parafuso D. Então, esses valores estão destacados na imagem aqui em vermelho. Então, a gente tem que essa área bruta é 28 vezes 2, então ela vale 56 centímetros quadrados. Para calcular a área líquida, a gente deve levar em consideração os vários percursos que podem ocorrer para atravessar a chapa da parte de cima até a parte de baixo. Esses percursos, eu vou explicar um de cada vez. E aí, assim que explicado, a gente já calcula o valor da área líquida de cada um. Então, o primeiro percurso que está indicado aqui é o percurso 111, que é essa linha vermelha na figura. Esse percurso, a gente vê que ele é reto, ele não tem distâncias enviesadas, ou seja, inclinadas. Então, esse valor dessa área líquida com percurso reto na vertical, ela é calculada por a N igual a B, que é a largura da chapa,
menos N vezes o φ do furo. N é a quantidade de parafusos que passa nesse percurso 1, 1, 1. Vezes o φ do furo. O φ do furo é aquele que a gente calculou, que é o diâmetro do parafuso mais 3,5 milímetros. E tudo isso vezes T. T é a espessura da chapa, que está aqui também de 20 milímetros. Então, passando tudo isso para centímetros, fica 28 menos 2 vezes 2,35, tudo isso vezes 2. Então, essa área líquida do percurso 1, 1, 1 vale 46,6 centímetros quadrados. O segundo percurso que a gente pode ter também, ele é representado pelo percurso 222, que está indicado aqui na figura com linhas verdes. Então, o que acontece com esse percurso? Ele tem percursos retos na vertical e percursos enviesados, que são inclinados. Quando isso ocorre, a gente não pode calcular a área líquida da maneira como foi calculado no percurso 1, 1, 1. A gente tem que trabalhar com uma nova fórmula para considerar o comprimento desses percursos enviesados, que são inclinados. Então, essa fórmula é a N, que é a área líquida, igual a B, que é a largura da chapa, menos a somatória de D mais 3,5. Esse D mais 3,5 é o diâmetro do furo, que a gente calculou já no início do exercício. E por que somatória? Aqui eu vou somar isso para quantos parafusos tiver. Por exemplo, nesse percurso 222, ele passa por 4 parafusos, então tem que fazer 4 vezes o diâmetro do furo, mais a somatória de S quadrado sobre 4G. O que representa essa parcela? Essa parcela é referente ao comprimento dos percursos inclinados, enviesados. Então, eu tenho que considerar uma distância S, que é a distância horizontal entre dois parafusos, e a distância G, que é a distância vertical entre dois parafusos. Então, aqui está indicado na figura a distância S em azul e a distância G em vermelho. E tudo isso que a gente calculou, né, voltando na fórmula, vezes T, que é a espessura da chapa, que também está indicada aqui em vermelho na figura, que é a de 20 milímetros. Bom, vamos primeiro achar o valor de S e G. S, ele está indicado aqui em azul. Se você olhar nas linhas de cota do exercício, a gente vê que o S vale 75 milímetros. Isso é o equivalente a 7,5 centímetros. O valor de G, ele está indicado por essa linha vermelha na figura. Se a gente olhar nas cotas, essa distância na vertical entre os parafusos vale 50 milímetros. Isso é o equivalente a 5 centímetros. Então, agora que eu já tenho todos esses valores, eu consigo calcular a minha área líquida. Então, essa área líquida fica valendo 28, que é o valor da largura da chapa, menos 4 vezes 2,35. Por que 4? 4 é o número de parafusos que passa pelo percurso 222. Vezes 2,35, 2,35 é o diâmetro do furo, que a gente já calculou, mais 2 vezes 7,5 ao quadrado sobre 4 vezes 5. Essa parcela de 7,5 ao quadrado sobre 4 vezes 5 é o equivalente a um percurso enviesado, inclinado.
Ou seja, como eu tenho no percurso 222 dois percursos inclinados, eu tenho que fazer isso vezes 2. Fecho o colchete, então tudo isso vezes a espessura da chapa, que é de 20 milímetros, então 2 centímetros. Logo, eu tenho a área líquida de 48,45 centímetros quadrados. O terceiro percurso possível, ele está indicado na imagem pelas retas em cor laranja. Então, esse percurso ele é indicado pelo 333. Então, a gente também considera a mesma fórmula do percurso 222, porque a gente tem comprimentos retos e comprimentos enviesados. Então, tem que ser considerado a área líquida por essa fórmula, que considera as distâncias S e G. Bom, então aqui também na figura a gente tem indicado em azul a distância S, que é a distância horizontal entre dois parafusos, que a gente, se olhar aqui na figura, ela vale 75 milímetros, que é o mesmo que 7,5 centímetros. A distância G, que é a distância vertical entre dois parafusos, ela está indicada em vermelho na figura. Se a gente olhar na cota também, ela vale 50 milímetros, que é o equivalente a 5 centímetros. Então, essa área líquida, ela vai ser calculada por 28, que é a largura da chapa, B, menos 5 vezes 2,35. 2,35 é o diâmetro do furo, que a gente calculou no início do exercício. E 5 é a quantidade de parafusos que tem no percurso 333. Então, se a gente contar aqui, nós temos 5 parafusos. Então, por isso que é 5 vezes 2,35. Mais a parcela dos comprimentos enviesados. Quantos comprimentos enviesados tem? Então, de cima para baixo, entre o primeiro e o segundo parafuso, conta 1. Entre o segundo e o terceiro, conta outro. Entre o terceiro e o quarto parafuso, conta mais 1. E entre o quarto e o quinto, mais 1. Então, tem 4 comprimentos enviesados. Então, por isso que é 4 vezes o valor do S ao quadrado, que é 7,5, dividido por 4 vezes 5. 5 é o valor do G. Tudo isso vezes a espessura 2, que é de 20 milímetros ou 2 centímetros. Logo, essa área líquida vale 55 centímetros quadrados. Logo, a gente calculou 3 percursos possíveis, 3 valores de área líquida. Por que que a gente tem que considerar um valor entre esses 3? Esse valor que a gente considera, ele é o menor entre os 3 valores calculados. Por quê? Quando a gente utiliza a área líquida para calcular o esforço resistente, a gente calcula a ruptura da seção com furos, que leva em consideração a área líquida. Se eu adotar a ruptura com uma área líquida maior, quer dizer que essa peça pode romper com a área líquida menor. Então, se eu adoto a menor, ela já atende a todas as demais áreas líquidas que foram calculadas para cada percurso. Então, a área líquida que nós vamos considerar é a do percurso 111, que é de 46,6 centímetros quadrados, a menor entre os 3 percursos estudados. Os valores da tensão de escoamento e tensão de ruptura, eles são visualizados aqui nessa tabela A1.4, que está nos anexos que eu mandei para vocês. Como a gente está utilizando o aço
MR250, essa tabela mostra o FY, que é a tensão de escoamento, em megapascal de 250, que é o mesmo que 25 kN por centímetro quadrado, e a tensão de ruptura FU em megapascal, que varia de 400 a 560. Nós vamos adotar o valor de 400, que é o equivalente a 40 kN por centímetro quadrado. Então, como eu disse para vocês, o esforço resistente ele é calculado de duas maneiras: pela ruptura da seção com furos ou pelo escoamento da seção bruta. Então, foi para isso que a gente calculou as áreas líquida e bruta, para poder calcular esse esforço resistente. Bom, então, o primeiro, que é a ruptura da seção com furos, ele é calculado pela área líquida, vezes a tensão de ruptura, dividido pelo gama A2. Bom, a área líquida que a gente considerou foi a de 46,6, vezes a tensão de ruptura de 40, que foi tirada da tabela, dividido pelo gama 2, que é 1,35. Logo, esse valor do esforço resistente de projeto deu 1.381 kN. O outro valor a ser calculado é o escoamento da seção bruta, que é calculado pela área bruta vezes a tensão de escoamento dividido pelo gama 1. A área bruta a gente calculou no segundo passo, vale 56 vezes a tensão de escoamento de 25 dividido pelo gama 1 de 1,10. Logo, esse esforço resistente vale 1.273 kN. Então, foram calculados dois valores de esforço resistente de projeto. Qual é o valor que eu vou utilizar? O valor escolhido entre a ruptura da seção com furos ou o escoamento da seção bruta deve ser o menor entre os dois. Logo, o resultado do nosso exercício, que é o esforço resistente de projeto, vai valer 1.273 kN.